Olá, pessoal. Nós vamos dar uma breve explicação a respeito da teoria envolvendo a titulação ácido-base. Nós sabemos que uma titulação ácido-base necessariamente precisa de um ácido e de uma base. No caso, o ácido que será testado é o ácido acético, simbolizado aqui por HAS, AC, que seria esse o símbolo resumido do ácido acético. Na sequência, você tem a adição de hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio, inclusive, está aqui na bureta, que foi pinçada, né, e colocada no suporte universal. Bom, a quantidade de base que você vai colocar, ela depende da concentração da base e do volume que você vai utilizar. Enquanto que essa concentração de base e volume de base será a quantidade estequiométrica proporcional, respeitando a equação química, que vai ser usada para consumir o ácido que está logo aqui ao lado nesta regra de 3 que eu aqui montei. Essa regra de 3 contém a concentração do ácido que nós desejamos descobrir e o volume de ácido que foi utilizado nesse experimento particularmente. Nesse Erlenmeyer existe 10 ml de uma amostra que foi preparada antes. Nós vamos chegar lá. Mas aqui você tem 10 ml de uma amostra que foi diluída. Essa amostra que você tem de ácido acético presente no vinagre, ela foi diluída e uma pequena parcela foi colocada neste Erlenmeyer para titular. Então é uma pequena porçãozinha, por isso os 10 ml que se refere a essa pequena porçãozinha que você preparou. Portanto, Ca vezes Va deve ser igual à concentração da base vezes o volume que você vai determinar no laboratório. Então esse Vb vai ser verificado na bureta, você vai ver um certo desnível de volume e é esse desnível de volume que te interessa colocar aqui nessa conta. Uma vez feito essa observação no experimento, baseado na mudança de cor do indicador fenolftaleína, você vai poder completar essa equação e calcular então a concentração Ca. Veja que eu deixei aqui as unidades em ml, portanto o volume que você vai colocar aqui nesta fórmula também deve ser em ml para facilitar o cálculo. Bom, achamos a concentração de ácido presente nesta amostra diluída. Aí vem o detalhe da preparação da amostra. Por que eu digo que essa amostra foi diluída? Porque nós pegamos 10 ml de uma amostra de vinagre comercial e adicionamos um volume de água destilada até completar 100 ml, até que o menisco fique medindo na marquinha certinha do balão volumétrico. Uma vez que você aguou a amostra de vinagre, ela se torna uma amostra diluída. A amostra real, ela tinha 10 ml, desses 10 ml de vinagre você diluiu até 100 ml. Esta solução preparada ela foi utilizada para fazer a titulação que eu acabei de montar. Ou seja, 10 ml desta solução é que foram separadas para então serem adicionadas nesse Erlenmeyer para fazer a titulação. Por isso que aqui você tem 3 beckers, cada um contendo 10 ml. Esses 10 ml foram retirados por uma pipeta. Então esta pipeta foi lá no balão volumétrico, retirou 10 ml e colocou no nosso becker, e deste becker nós transferimos para o Erlenmeyer. Veja que ocorre uma diluição aqui. Então o que seria essa diluição? O meu diluído, ele apresenta uma igualdade com relação ao concentrado, desde que nós equacionemos isso corretamente. A concentração do diluído que nós acabamos de determinar na titulação, ele provém de uma diluição com um volume final de 100 ml. Então, a concentração que você determinou na titulação, ela se refere a esta amostra que você preparou, a esta amostra diluída, que contém 100 ml. Bom, esta concentração vezes 100 ml que você utilizou, ela veio de uma fonte original que seriam esses 10 ml do vinagre originalmente. Então, a concentração presente lá no vinagre, vezes 10 ml, vai resultar numa quantidade de ácido que foi transferido então para um balão volumétrico de 100 ml. Por isso você tem aqui
essas multiplicações dos volumes. Estes 100 ml se multiplica ou multiplicaria a concentração de ácido que você determinou no experimento. Essa quantidade de ácidos que você obteve, ela é igual à quantidade de ácidos presente naquela pequena alíquota que você pegou antes de 100 ml da amostra original do vinagre comercial. Portanto, você vai fazer 3 medidas dessas alíquotas que aqui estão. Essas 3 medidas vão gerar 3 concentrações e essas 3 concentrações vão gerar umas outras 3 concentrações X, que, né, a ideia de 3 é para que você possa tirar uma média. Né? Afinal, o experimento pode não dar certo de primeira, né? E aí 3 valores é o suficiente para que você possa verificar se houve algum erro ou não. Caso você tenha percebido que um dos pontos ou um dos cálculos que você efetuou deu muito diferente dos outros dois, você pode até repetir uma quarta vez, né? Afinal, você tem um balão volumétrico com 100 ml. Você poderia fazer até 10 testes desta titulação, mas não teremos tempo para isso. Tente fazer o mais perfeito possível para que essas 3 alíquotas sejam testadas corretamente e assim você tire uma média da concentração X de ácido presente. A partir disso, nós vamos poder confrontar com os dados referentes no rótulo do nosso vinagre de teste. É isso, meus caros. Espero que todos tenham compreendido e bom relatório a todos.